que eu estou falando, então, quais são as substâncias que eu vou abordar aqui hoje, que são antidepressivos, né, benzodiazepínicos ou drogas Z. Drogas Z são digamos, são substâncias que a gente usa para indução de sono, que tem efeito curto. Então, a interação dessas com substâncias de uso recreativo, como álcool, maconha, psilocibina, LSD, MDMA e ketamina, e também algumas interações entre dessas substâncias entre si. Tá? Eu estou abordando mais essas porque são as que a gente tem mais dados. Tá? Tem outras substâncias novas das quais a Ana Cristina vai falar, mas que a gente não tem muitos dados ainda sobre substâncias mais novas em relação à interação. Enfim. Então, a questão do risco de interação tem muito a ver, por exemplo, a gente tem muito risco, por exemplo, quer dizer, o risco da interação ela também tem muito a ver com o risco da substância sozinha, né? Então, a gente tem substâncias que são bastante tóxicas, então elas também essas que são mais tóxicas vão ser mais tóxicas em interação, e outras que são muito seguras vão ser mais seguras também num quadro de interação. Aqui o que eu estou mostrando são dados sobre razão de segurança, né, que é digamos, a razão entre uma dose em que tem efeito psicoativo e uma dose letal, né? Dose letal sobre dose psicoativa. Quanto maior o número que está aparecendo aí, mais segura a substância. Tá? O álcool, por exemplo, tem um número de 10, quer dizer que a dose letal é 10 vezes mais alta do que uma dose habitual. No caso da cocaína, 15, heroína é um pouco mais perigosa, então uma dose letal é 6 vezes mais alta que uma dose habitual. E você vão ver que outras são muito mais seguras, como, por exemplo, a LSD, tem praticamente pouquíssimos casos relatados de letalidade, e a gente não sabe exatamente qual é a dose letal, né? Por isso que a razão de segurança é 1000, tá? É uma coisa um pouco a perder de vista. Maconha também tem muito pouca toxicidade aguda, em termos de efeitos fisiológicos, e de psilocibina, tá? Ali tem alguns exemplos de substâncias prescritas, que são como fluoxetina, tá? E a ketamina também tem alguns usos, né? Enfim, então esses dados de base vão também informar sobre a toxicidade quando elas interagem. Então, eu vou começar a falar então de algumas substâncias e de uso e das interações. Tá? No caso do álcool com antidepressivos, né? Tem pessoas que estão usando antidepressivos para tratamento de depressão. A interação de álcool com antidepressivo, contando que se use pouco álcool, não é uma interação muito arriscada. Para ISRS, né, esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina, você tem pouca interação e não tem um risco muito alto. Com duloxetina e venlafaxina tem um risco um pouco maior por conta de toxicidade hepática, e antidepressivos que têm efeito sedativo, né, como mirtazapina, trazodona e os tricíclicos em geral, você tem uma toxicidade maior e um risco maior quando se usa combinadamente álcool com elas. Principalmente por conta da sedação, aumento de sedação, e isso provocar também mais vulnerabilidade. Álcool associado com benzodiazepínicos também tem um risco relativamente alto, principalmente por conta do sinergismo em receptores GABA. Principalmente se ambos forem usados em quantidades altas, você tem algum risco de depressão respiratória. Tem um estudo finlandês, por exemplo, que mostra qual é o risco de letalidade, né, em acidentes, né, e aí realmente aí são casos extremos, né, quantidades muito altas, né, os tricíclicos têm maior letalidade nesses casos, né, venlafaxina e mirtazapina vem em segundo lugar, e a fluoxetina e sertralina tem uma letalidade bem mais baixa. Agora, passando para a maconha, tá? O risco de associação de maconha com antidepressivos é relativamente baixo, então não gera interações muito tóxicas do ponto de vista fisiológico, né? No entanto, são substâncias que são metabolizadas pela mesma enzima, então quando se usa as duas combinadamente, você tem uma certa interação farmacocinética, né? Aumento do nível no sangue das duas substâncias. No caso de maconha com benzodiazepínico, você tem aumento de sedação. Isso pode levar, por exemplo, a uma vulnerabilidade, tanto vulnerabilidade social quanto também acidente. No entanto, você não tem esse risco tão grande quanto você tem com álcool de depressão respiratória, em parte porque elas provocam sedação com ação em receptores diferentes,
E também isso fala, quer dizer, isso tem muito a ver com a segurança da maconha nesse sentido. Ela tem pouca toxicidade aguda, tá? Mas vale lembrar também que o uso abusivo de álcool e maconha tende a piorar quadros depressivos no longo prazo, né? Interação de maconha com álcool, você de novo vai ter um sinergismo no caso do efeito sedativo, gerando mais vulnerabilidade, tá? Mas não tem evidências grandes de risco fisiológico ou risco de depressão respiratória, também pelas duas substâncias agirem em receptores diferentes, né? E um pouco mais pelo fato de a maconha também não produzir risco de depressão respiratória. Mesmo assim, há alguns estudos em camundongos que evidenciam, então isso é um estudo animal, não é um estudo em seres humanos, mas que evidenciam, por exemplo, que canabidiol pode ter um efeito protetor em relação a danos cerebrais e danos hepáticos do álcool. Então, mas a gente não tem replicação disso em humanos. Bem, passando para a psilocibina, vou falar um pouco do efeito da psilocibina para também poder explicar as interações, né? Acho que muita gente que está assistindo sabe, a psilocibina é um agonista do receptor de serotonina 2A, também chamado de 5-HT2A. É um fármaco que tem baixo risco de interação farmacocinética pelo fato de que ela é metabolizada pelas glucuroniltransferases, que é um conjunto de enzimas que é diferente do que a maioria dos fármacos que a gente usa, que são metabolizados pela citocromo P450. E aí, falando então de interações com substâncias conhecidas, né, medicações que bloqueiam o receptor 5-HT2A são capazes de neutralizar ou diminuir muito o efeito da psilocibina. Isso já foi testado com risperidona e com outras substâncias. É provável que alguns antidepressivos que também bloqueiam o mesmo receptor, como é o caso da mirtazapina, da trazodona e da metriptilina, também provoquem esse mesmo efeito. Tem um estudo publicado que mostrou, por exemplo, como o efeito da associação de escitalopram com psilocibina, e você, ao contrário do que os pesquisadores esperavam, o escitalopram, né, que é um ISRS, não reduziu o efeito da psilocibina. Houve até redução de alguns efeitos, alguns para-efeitos desagradáveis, como ansiedade durante a sessão de psilocibina, e também redução de elevação da pressão arterial durante a sessão de psilocibina. Isso é uma boa notícia quando a gente pensa em perspectivas de uso de psilocibina para depressão. Isso, por exemplo, pode indicar que a gente não teria, por exemplo, problemas em uma pessoa usando escitalopram e talvez outros ISRS, ela talvez não tenha que interromper o tratamento com antidepressivo para fazer uma sessão com psilocibina. Tá? Ainda falta testar isso com outros antidepressivos, mas esses dados são animadores nesse sentido. Interação então de psilocibina com benzodiazepínicos, a gente não tem muitos dados sobre isso. No entanto, benzodiazepínicos são substâncias de escolha para lidar com ansiedade grave durante sessões de psilocibina no contexto terapêutico, né? Esses ensaios de psilocibina para depressão que estão sendo feitos. A princípio, há um entendimento de que não há interação significativa, que há segurança no uso, né? Mas, por exemplo, não há um risco de interação fisiológica, digamos assim, de você ter reações graves, né? E aí, também a gente não tem muitos dados sobre interação de psilocibina com álcool, nem com cannabis. Tá? Por outro lado, a gente sabe, isso é um dado de pesquisa de uma colega minha de pesquisa, Beatrix Bineman, que combinação de psilocibina com outras substâncias em contexto recreativo, né, em outro tipo de contexto, é um dos principais preditores de experiências desafiadoras. Então, a combinação pode contribuir para experiências difíceis com psilocibina. Agora, passando para o LSD. O LSD também é um agonista 5-HT2A, como a psilocibina, né? Ele fica classificado como psicodélico clássico. Né? Eu não consegui encontrar muitas evidências, muitos estudos falando da interação de LSD com outras substâncias, em parte porque também os estudos de LSD são mais antigos. Mas dá para inferir algumas coisas. Tá? LSD é também metabolizado por enzimas de citocromo P450. Isso fala de uma potencial interação farmacocinética com antidepressivos e com MDMA. Então, provavelmente o uso combinado provocaria elevação do nível no sangue dessas substâncias associadas com LSD.
Os dados referentes da psilocibina com escitalopram falam provavelmente a favor de um risco teórico baixo de interação farmacodinâmica de LSD com ISRS. Provavelmente haveria, é bem provável de haver interação farmacocinética, mas a farmacodinâmica é possível que não ocorra, estamos só testando porque a gente poderia saber. Mas aí vale salientar mais uma vez, assim como a psilocibina, é provável que o LSD, também combinado com outras substâncias, aumente o risco de experiências desafiadoras com LSD. Então você tem mais esse risco psíquico de experiências difíceis. Aqui falando do LSD novamente, esse é um artigo sobre hiperdosagens com LSD. É um artigo falando de 3 relatos de casos de overdose com LSD. Overdose eu coloquei entre aspas porque são doses super altas que não ocasionaram letalidade ou danos físicos. Não foi detectado nenhum dano físico, né? Uma pessoa que usou 1.000 microgramas, que é mais ou menos 10 vezes a dose habitual, uma mulher grávida que usou 500 microgramas, e uma outra mulher de 49 anos que usou 55 miligramas, que é mais ou menos 550 vezes a dose habitual. E nos 3 casos, as pessoas se saíram bem, houve digamos, efeitos difíceis durante o efeito da substância, mas não houve nenhuma letalidade. Tá? Isso fala um pouco da segurança do LSD em si, como substância. Segurança fisiológica, quero dizer. No entanto, a gente tem um estudo recente, tá? Aqui está difícil de ler, mas está nas referências depois, vocês vão poder ver, sobre interação entre psicodélicos clássicos e lítio, gerando convulsões. Tá? Isso são relatos da internet. Tá? São relatos que foram coletados em portais, né? Portais como o Aeroid, e, por exemplo, viram em 55 relatos em que foi usado pessoas que usavam lítio e usaram LSD, 27 dessas pessoas tiveram convulsões. Outra, e com psilocibina, 2 em 6. Tá? E tem um caso, quer dizer, nesses relatos de lítio com DMT sem ter apresentado convulsão. Tá? E nenhum relato de ayahuasca com lítio. Estou citando essas 4 substâncias que eles são do mesmo grupo, né? São psicodélicos clássicos. O porquê disso, né? Os autores não conseguiram ter um modelo explicativo, né, do porquê que isso pode ter acontecido. Isso são evidências bem diretas de relatos, tá? Mas pelo número elevado, isso indica que talvez haja alguma interação perigosa, cujo mecanismo a gente não conhece. Passando então para o MDMA. O MDMA é uma substância que é mais complexa na sua ação farmacológica, né? E aí, por ter mais complexidade, ela também tem mais pontos de interação. Ela é principalmente um reversor de transportador de serotonina, noradrenalina e dopamina, mas principalmente de serotonina. Tá? Ela é um reversor de transportador, tá? Ela é diferente, por exemplo, de antidepressivos ISRS, que são bloqueadores dos transportadores. São ISRS como fluoxetina e citalopram, eles bloqueiam o transportador reverso da serotonina, enquanto que o MDMA ele reverte o transportador e faz o neurônio jogar a serotonina de volta para fora, para a fenda. Tá? Então ela tem um efeito principalmente serotonérgico, mas tem os outros efeitos também. Além disso, ela também se liga em alguns receptores serotonérgicos, ela também se liga no 5-HT2A, que é o receptor em que a psilocibina e o LSD se ligam. Se liga também em alguns receptores dopaminérgicos e muscarínicos, e ela se liga em alguns receptores periféricos de noradrenalina, como é o caso do alfa-1 adrenérgico, do alfa-2 e do receptor beta-adrenérgico. Isso é o principal, esses efeitos em receptores beta são os principais. Tudo bem, vou tentar adiantar aqui. São os principais responsáveis por alguns efeitos fisiológicos, como aumento de temperatura, desidratação, né? E lembrando que a MDMA está sendo usado para em sessões para tratamento de TEPT, né, de transtorno de estresse pós-traumático. MDMA com antidepressivos tem estudos mostrando interação entre os dois. Eu vou tentar resumir, falar mais rapidamente. Basicamente, ISRS tendem a
reduzir muito o efeito subjetivo do MDMA, no entanto, não anulam os efeitos fisiológicos. Tá? Isso pode ter algum risco no sentido da pessoa, se ela usar os dois ao mesmo tempo, ter uma impressão de que o MDMA não está tendo efeito e tomar maiores quantidades. Tá? Isso pode ser perigoso, uma vez que os efeitos fisiológicos que são os perigosos continuam lá. No caso da duloxetina, né, que é um inibidor de captação tanto de serotonina e noradrenalina, ele tende a reduzir os efeitos dos dois, tanto os efeitos subjetivos quanto os efeitos fisiológicos, né, ligados à adrenalina. Isso fala, então, a favor, fala no sentido que provavelmente o uso terapêutico de MDMA deve, talvez, ser precedido de washout de pessoas que estão usando ISRS. Tá? Isso é um assunto mais para o futuro, né, quando isso estiver acontecendo. Né? MDMA como psicoestimulante, né, isso já foi testado em condições controladas com metilfenidato, né, com Ritalina. A Ritalina acaba não neutralizando os efeitos psicoativos, né, mas tende a dar alguns efeitos colaterais ruins, como, por exemplo, ela tende a aumentar os efeitos fisiológicos, aumentar a taquicardia, aumentar o aumento de pressão arterial, ou seja, ela pode provocar uma interação perigosa, e a gente só foi testado com metilfenidato, provavelmente a mesma coisa acontece com os outros estimulantes, como lisdexanfetamina, cofetamina, metanfetamina. Então isso gera uma interação que é potencialmente perigosa. Né? MDMA com álcool. Né? Existe uma literatura bastante vasta sobre a interação de MDMA com álcool, e é uma interação que é potencialmente perigosa. Tá? O consumo dos duas juntas pode aumentar até em 2 vezes o risco de fatalidade com MDMA. Isso acontece principalmente porque tanto o álcool e o MDMA provocam desidratação ao mesmo tempo, e isso facilita a hipertermia gerada pelo MDMA, e no momento subsequente, né, algumas horas depois do uso, as duas em conjunto podem favorecer a hiponatremia, que seria uma forma de hiperidratação. Tá? Isso pode ser potencializado, por exemplo, com beber água demais, porque isso também é uma recomendação, né, que você beba água. No entanto, se você beber água demais, você também pode ter problemas. Tá? Então, aqui tem uma explicação do mecanismo, né, dos dois em conjunto potencializando a desidratação, isso favorecendo a hipertermia, né, sem água você sua menos e você esquenta mais. E depois, num outro momento, isso podendo também levar à hiponatremia. Né? Hiponatremia, aí também é um efeito colateral, quer dizer, um efeito perigoso, né, podendo levar a convulsões, edema cerebral. Fatores envolvidos, então, nesses riscos com MDMA tem a ver com usar doses muito altas, dançar muito em ambiente muito quente, né, por tempo prolongado, e inicialmente redução de ingesta de fluidos e essa combinação de álcool com MDMA. Depois, num outro momento, excesso de uso de água pode favorecer a hiponatremia, né, e a ocorrência de convulsões. MDMA e psilocibina, tá? Isso é uma coisa que popularmente se chama de hip flipping. Não temos muitos dados sobre isso. Por outro lado, aí eu vou especular um pouco sobre o que poderia acontecer. A psilocibina é bastante segura em termos de efeitos fisiológicos, né? Então, provavelmente ela talvez não acrescente muito risco ao MDMA. Tá? Mas, no entanto, as duas, por exemplo, provocam aumento de pressão arterial agudamente. Há uma especulação sobre isso também, elas também terem risco de síndrome serotonética, causadas associadamente. Por outro lado, esses dados sobre psilocibina com escitalopram podem falar um pouco contra isso. Talvez isso não aconteça com a associação. As duas são metabolizadas por sistemas enzimáticos diferentes, de modo que provavelmente não há interação farmacodinâmica. Por outro lado, a gente não tem muita ideia de como é que é a interação de psilocibina com contaminantes do MDMA, enfim, isso só se sabe com testagem. Né? MDMA e LSD, aí a gente tem menos dados ainda. Por outro lado, ambos são metabolizados pelo mesmo citocromo, então elas podem aumentar o nível sérico da outra. Tá? E um comentário, né, como pode ser difícil de você encontrar alguém que compra MDMA e compra LSD, pode ter uma dificuldade de realmente encontrar LSD de fato e MDMA de fato. Né? Então, mesmo apesar dessas considerações, pode ser difícil saber se de fato estão se usando as duas substâncias. Falando então da ketamina, vai ser a última substância que eu vou falar.
A ketamina é basicamente um inibidor de um receptor glutamatérgico chamado NMDA. Esse é o efeito principal, né? E esse bloqueio temporário leva a um efeito de aumento de BDNF. É por isso que ela tem sido usada para tratamento de depressão. Tá? Isso já é usado hoje em dia. Tá? Esse uso para depressão tende a ser usado em associação com antidepressivos. Se usa 8 ou até mais doses, sessões, né, com doses até 2 doses por semana. Né? Enfim, ela não tem interação perigosa com antidepressivo, né? Tanto é que se usa combinadamente. Né? Com benzodiazepínico, há um risco de sedação excessiva. Nos estudos para depressão, tende a não se usar os dois associados, porque parece que o benzodiazepínico reduz o efeito antidepressivo da ketamina. Já a ketamina, num outro contexto, né, no contexto fora de tratamento de depressão, né, usado com outras substâncias, como por exemplo o álcool, ela tem um potencial de risco, porque elas apresentam toxicidade em vários sistemas em comum. Ambas podem provocar depressão respiratória, ambas provocam alterações de fisiologia cardíaca, como taquicardia, aumento de pressão arterial, e ambas são tóxicas para o fígado. Então, enfim, só resumindo de novo, né, essa associação tem um potencial de risco, né, e 50% das análises pós-mortem de letalidade com ketamina tinha um álcool associado. Em relação a outras substâncias, tá, posso só falar de forma mais geral, a gente não tem muitos dados, né, mas, por exemplo, substâncias que provocam elevação da pressão arterial podem provocar elevação arterial em conjunto, né, ou haver um sinergismo nesse sentido, e substâncias que provocam sedação podem se somar à sedação da ketamina e provocar mais vulnerabilidade. Tá, então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Aqui tem um quadro, tem nas referências o site, né, esse é um site do Tripsit que fala de combinações, né, e faz alertas em relação a combinações perigosas, que são essas que estão em vermelho. Tá? Aqui vou só passar as referências, né, para quem vê no YouTube depois, se quiser anotar alguma coisa, é só pausar. Tá? E aqui, na última página, eu botei um e-mail aqui de contato, tá? Esse aqui no final é o e-mail de contato para a pesquisa que eu estou fazendo. Quem quiser informações pode mandar o e-mail por esse e-mail, que eu posso falar ou passar o link da minha pesquisa. Tá? Então era isso.